Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. Hoje nós vamos responder aqui com vocês 25 questões do Plano Municipal de Educação de Aracaju para o concurso aí da Prefeitura Municipal de Aracaju para professor, né? São questões aqui bem interessantes, onde a gente vai ver aqui as metas, onde a gente vai ver aqui os detalhes, vai observar aqui uns detalhes sobre esse plano. Então, vamos lá, vamos à primeira questão. A respeito do Plano Municipal de Aracaju, julgue o item como certo ou errado. O primeiro item aqui fala que o Plano Municipal de Aracaju, o PME, tem vigência de 5 anos. Isso é certo ou errado, galera? Plano Municipal de Aracaju tem vigência de 10 anos. Está errado. Ele é igual ao Plano Municipal, Plano Nacional de Educação, né? Plano Nacional de Educação, a vigência também é de 10 anos, que inclusive está acabando, é de 2014 a 2024, tranquilo? Lá no seu artigo 1º, o Plano Municipal de Educação de Aracaju fala da sua vigência, uma vigência de 10 anos. Vamos para frente. São exemplos de diretrizes do Plano Municipal de Aracaju: redução do analfabetismo e promoção do princípio de gestão democrática da educação pública e privada. E aí, certo ou errado? Será que o plano municipal ele visa reduzir o analfabetismo e visa promover o princípio da gestão democrática na educação pública e privada? Aí a gente já sabe que está errado, porque a ideia do plano, são diretrizes aqui do plano municipal, que são também diretrizes do Plano Nacional de Educação. Erradicar o analfabetismo. Erradicar. Aqui falou em reduzir. Não. Erradicar o analfabetismo, universalização do atendimento escolar, escola para todos, né? Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania, na erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria na qualidade da educação, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, e promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Gestão democrática é obrigatória na educação pública, não na privada, ok? Na educação privada pode até haver gestão democrática, mas a obrigatoriedade é na educação pública. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, estabelecimento de meta de recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Então, existe uma meta de aplicação dos recursos públicos na educação de acordo com proporcional ao PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, ok? Então, essa meta a gente vai ver lá na meta 20 do PME. Valorização dos profissionais da educação e promoção de princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade, à sustentabilidade ambiental. Essas são as diretrizes. Qual o erro da questão? Falar que é redução do analfabetismo. A ideia é erradicar, acabar com o analfabetismo. Ok? E também dizer que a gestão democrática aí é na educação pública e privada. Beleza? Então, são os detalhes aqui que poderiam pegar. Terceira questão. As metas, estratégias do PME devem promover a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. Será que as metas do Plano Municipal de Educação devem haver essa articulação entre municípios, estados, Distrito Federal e União? Certíssimo, galera, certíssimo. Lá no artigo 3º, traz algumas coisas importantes que as metas e as estratégias do PME devem possuir. Devem assegurar que
articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, especialmente as culturais, ok? Garantir o atendimento das necessidades específicas da pessoa com necessidade especial, ok? Assegurando o sistema de educação inclusivo em todos os níveis, ok? Todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades de ensino, tranquilo? E promover aqui a articulação interfederativa nas políticas educacionais, que essa articulação é uma articulação entre municípios, estados, Distrito Federal e União. Ok, gente? Então, tranquilo aqui. Lembrando que, detalhe aqui, o Plano Nacional de Educação, juntamente com o Plano Municipal de Educação, eles têm metas e estratégias, ok? As estratégias são como você, como o município, como o país vai chegar àquelas metas, vai atingir aquelas metas. O que mais eu vi sendo cobrado são as metas. Alguns casos, nas questões, cobram as estratégias. Em algumas questões, dá para responder pela lógica, outros não, ok? Mas questão de estratégia é mais complicada do que questão de meta. Tranquilo? Então, fique ligado aqui nas metas, porque a gente vai trabalhar bem aqui. A execução do PME e o cumprimento de suas metas devem ser objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizadas pelas seguintes instâncias: a CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Aracaju, o Conselho Municipal de Educação, que é o CME, o Fórum Municipal de Educação, que é o FME, e representação sindical da categoria do Magistério Público Municipal. Essa questão eu quis trazer para vocês, para que vocês pudessem realmente ter contato com esses órgãos que irão aí acompanhar o cumprimento das metas do PME e fazer ali a monitoramento e avaliações periódicas. Aqui está correto, são 5 órgãos: CEMED Aracaju, 3 é fácil: Secretaria Municipal de Aracaju, Conselho Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação. Aí tem a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Aracaju e a representação sindical aí da categoria do Magistério Municipal, ok? Compete aqui, ainda as instâncias, essas 5 aqui, referidas no caput, divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos sítios institucionais, na internet, no Diário Oficial do Município, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas, e também analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Então, compete a esses 5 órgãos aí, beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. O município deve promover a realização, em sintonia com conferências estadual e nacional de educação e conferências municipais de educação, articuladas e coordenadas pelo Fórum Municipal de Educação, instituído nessa lei, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Então, aqui também está correto, para você lembrar. O município deve promover aí, junto com os estados e a educação nacional, né, conferências municipais. E quem que vai articular isso? O Fórum Municipal de Educação. Ok? No âmbito aí da Secretaria Municipal de Educação. No parágrafo 1º, fala que no período de 10 anos, que está lá no artigo 1º, né, dessa lei, devem ser realizadas 2 conferências municipais de educação, na forma indicada no caput deste artigo. Ou seja, conferências municipais, organizadas ali, coordenadas pelo Fórum Municipal de Educação, ok? E um intervalo aí de 4 anos entre elas, tranquilo?
O Fórum Municipal de Educação, além das atribuições referidas no caput deste artigo, deve também acompanhar a execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento das metas. A gente já viu isso na questão aqui anterior, né? Que é um objetivo e uma função ali, né? Desses órgãos, da CEMED, do Fórum Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Educação. Então, além dele fazer isso, né? Acompanhar os cumprimentos dessas metas, ele deve também promover a articulação das conferências. Então, na verdade, se tornou algo repetitivo, né? Se tornou algo repetitivo, porque já tinha dito anteriormente que o Fórum Municipal de Educação tem que acompanhar a execução do PME e o cumprimento das metas, e também tem que articular essas conferências municipais. Tranquilo. E o Fórum Municipal de Educação deve ser instituído no prazo de até 6 meses, né, contado da data de publicação da lei, ele já foi instituído. Beleza? Sexta questão. Agora a gente vai falar das metas, beleza? As metas. Essa parte inicial, peguem bem, porque pode ser que essa parte inicial seja cobrada, porque aí é o que vai diferenciar mais, né, o Plano Nacional de Educação do Plano Municipal de Educação. Beleza? Olhe essa primeira questão. É uma meta do Plano Municipal de Educação universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos de idade até o final da vigência deste Plano Municipal de Educação. Então, o que é que está dizendo aqui? A ideia é universalizar, todos terem acesso à educação infantil, ok? São as crianças ali na... A educação infantil é dividida em creche e pré-escola. Creche de 0 a 3 anos, pré-escola 4 e 5 anos, ok? Então, a educação infantil na pré-escola, a ideia é universalizar, todos terem acesso. E para crianças de 0 a 3 anos, que são as creches, né, aumentar aí a oferta em 50%. Isso aqui está corretíssimo, ok? Correto. Meta número 1. Então, você vai ver que a meta número 1 vai falar de universalizar a educação infantil. A meta número 2, universalizar o ensino fundamental. E assim vai. As 3 primeiras metas falam de universalizar, que é a ideia de todos terem acesso ali. Então, aqui tudo certo. Educação infantil na pré-escola, de 4 a 5 anos, e ampliar em 50%, né, para no mínimo 50% das crianças de até 3 anos terem acesso aí à creche. Vamos agora à questão 2. Questão 7, né? E vai falar da meta 2. E vai ser uma questão de cada meta. É uma meta do Plano Municipal de Educação universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 85% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o final, o último ano de vigência desse PME. Beleza. Aqui vai falar do ensino fundamental de 9 anos, realmente é para a população de 6 a 14 anos, que é a idade apropriada para o ensino fundamental, mas o PME e também o Plano Nacional de Educação, eles querem garantir que pelo menos 95% dessas pessoas, desses alunos, concluam na idade recomendada. Como é que eu faria para lembrar? Eu faria o seguinte: se é um ensino fundamental de 9 anos, então 95, ok? É uma dica aí para vocês conseguirem lembrar desse ponto. Então aqui está errado, porque não é 85%. Então lá, meta 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos, falou o fator aqui, pelo menos, né? 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. Próxima meta. É uma meta do PME universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos
aí já está falando do ensino médio, né? E elevar até o final do período de vigência do CPNE a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Aqui, galera, tá certo, ok? Então, quando falar de ensino médio, lembre de taxa líquida de ensino, ok? De matrícula, taxa líquida de matrícula, e lembre de 85%. Quando falar do ensino fundamental de 9 anos, lembre que a ideia é que 95% concluam o ensino fundamental de 9 anos no tempo recomendado. Beleza? Tranquilo aqui. Tá certo. Agora, só trouxe aqui uma informação importante, que é o que é essa taxa líquida de matrícula, né? É a razão entre o número total de matrículas de alunos com a idade prevista, ou seja, de 15 a 17 anos, prevista para estar cursando um determinado nível, e a população da mesma faixa etária. Como é que você entende isso? É assim, vamos imaginar que no Brasil tem 1 milhão de pessoas entre 15 e 17 anos. 15 e 17 anos. Então, a ideia é que, pelo menos, 85% dessa população esteja matriculada. Essa é a taxa líquida, ou seja, 850 mil. Ok? Então, essa é a taxa líquida de matrícula. Beleza? Vamos a mais uma questão. É uma meta do PME universalizar para a população de 4 a 17 anos. Aqui já está falando de toda a educação básica, né? Que é de 4 a 17 anos. Começa ali com a pré-escola e vai até o terceiro ano do ensino médio, ok? Então, universalizar para toda a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica, ok? E ao atendimento educacional especializado, obrigatoriamente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema inclusivo, salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Então, será que essa é uma meta do Plano Municipal da Educação, também do Plano Nacional da Educação? Sim, é. No entanto, tem um erro na questão. A ideia é que universalizar, ou seja, todas as pessoas de 4 a 17 anos que tenham deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, tenham acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, mas é preferencialmente na rede regular de ensino. O erro está aqui no obrigatoriamente, ok? Às vezes bota também na rede especializada de ensino, não. A ideia é que todos sejam matriculados na rede regular de ensino, mas preferencialmente, ok? Existe aí uma margem, quando fala preferencialmente, para não matricular na rede regular de ensino, ok? Então, o erro está aqui no obrigatoriamente. Na verdade, é preferencialmente. Se você já estudou LDB, você já viu isso aqui, tá de boa, já entendeu. É uma meta do Plano Municipal de Educação alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental, inclusive as pessoas com deficiência e ou transtornos globais de desenvolvimento. Certo ou errado? E aí? Será que é uma meta alfabetizar todas as crianças até o terceiro ano do ensino fundamental? Perfeito, certíssimo, certíssimo. Agora, o erro está em dizer, inclusive, as pessoas com deficiência e ou transtorno global de desenvolvimento. Por que está errado? Porque lá no Plano Nacional de Educação fala o seguinte, fala que é alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o terceiro ano do ensino fundamental, sem estabelecimento de terminalidade temporal para pessoas com deficiência e ou transtorno global de desenvolvimento. Ou seja, a ideia é, não deve haver um tempo limite estabelecido para a alfabetização de pessoas com essas necessidades especiais, pessoas com essas deficiências. Por quê? Porque cada um vai...
de moto, cada um vai ali no seu tempo, tá entendendo? Cada um vai ali no seu tempo. Então, o erro está nisso. Não pode estabelecer terminalidade temporal, ou seja, um tempo para que ele termine, para que ele seja alfabetizado. Beleza? Questão tranquila. É uma meta do PME oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então, veja, nós já falamos aqui da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, ok? E falamos também da educação especializada, ok? Agora, educação especial, né? E agora a gente está falando aqui sobre educação em tempo integral. Então, essa meta realmente traz que são questões chatas de lembrar essas porcentagens, mas infelizmente são cobradas. 50% da educação, as escolas, né, deve ter, pelo menos 50% das escolas, deve ter aí educação em tempo integral. E isso deve atingir pelo menos 25% de todos os alunos da educação básica. Beleza? Então essa é uma meta aqui do PME. Meta número 6. Vamos à meta número 7. É uma meta do PME fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Perfeito. Essa aqui, ela é uma meta que, se for cobrada, é tranquila. Não tem mistério. Então, certinho. O único problema que poderia trazer essa meta aí é a questão do INDEB, né? Se a questão que fala de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o INDEB. Se cobrar essas médias nacionais, aí, meu amigo, é complicado. Então, tá aí as médias, mas eu acredito, eu nunca vi uma questão cobrando essas médias aí. Só se for de banca muito pequena. É uma meta do PME 13. Elevar a escolaridade média da população. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano, para as populações da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres, igualar a escolaridade média entre negros e não negros, declarados ali pelo IBGE. Então, aqui é o quê? Estamos falando agora já de uma educação para a população entre 18 anos e 29 anos, não é isso? A ideia é que se alcance no mínimo 12 anos de estudo, esperamos que em estudos diferentes, né? Não 12 anos na mesma escola, ou na mesma série, né? Mas 12 anos de estudo ali, para regiões mais pobres, de menor rendimento, né, menor escolaridade, e também para regiões de menor escolaridade e 25%. E dos 25% mais pobres, ou seja, aumentar aí para 12 anos o estudo nas regiões mais pobres e também para regiões de menor escolaridade. E igualar aí a escolaridade média entre negros e não negros. Essa aqui está correta, galera. Está correta, ok? Tem que... Um pouquinho chato de lembrar, mas é isso. A ideia é elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo que aumente-se para 12 anos de estudo o estudo da população de menor escolaridade e também as pessoas mais pobres. 25% aí das pessoas mais pobres, ok? Dos 25% dos mais pobres. E igualar a escolaridade entre negros e não negros. Um pouquinho chato de lembrar, mas tá aí e a gente tem que ficar ligado. Mais uma. Uma meta do PME é elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015, até o final da vigência deste PME. Erradicar o analfabetismo funcional e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo absoluto.
Bom, esse aqui tem algumas porcentagens, mas o que eu quis destacar aqui para vocês, lembrar, né, que a ideia é realmente essa, aumentar, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos para 93,5%, okay? Ou mais, né? Para 93,5%, 15 anos ou mais, né? Para 93,5%. E erradicar. Primeiro, a pergunta: o analfabetismo funcional, ele é mais grave do que o absoluto? Qual é o mais grave? O mais grave, galera, é o absoluto, que a pessoa não sabe ler nada. O funcional é que ela junta as palavras, consegue ler, mas não consegue entender. Então, a ideia é erradicar o analfabetismo absoluto e diminuir, reduzir em 50% o funcional. Okay? Primeiro acabar com o que é mais grave e depois melhorar o que é menos grave. Okay? Então, 50% do funcional e erradicar o analfabetismo absoluto. Essa é a meta aí do PME, né? Então, veja que aqui, ó, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Ok? Mais uma. Uma meta do PME é oferecer no mínimo 50% das escolas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio na forma integrada à educação profissional. Então, aqui, novamente, questão com porcentagem. Você vai ter que reforçar, ver essas questões várias vezes para lembrar, beleza? Então, olhem, a ideia realmente é que os jovens e adultos, eles do ensino fundamental e médio, eles têm uma educação integrada à educação profissional, beleza? Essa é a ideia, para que ele possa já ir fazendo o ensino fundamental e médio, mas também ir tendo ali uma profissão. No entanto, não é 50%, a meta é 25%, ok? Das matrículas sejam aí integradas à educação profissional. Essa é a meta, beleza? No mínimo 25%, né? Questão 16. Uma meta do PME é triplicar. Olha, para você ficar logo ligado, não tem no PME, nem PNE, nada de duplicar, quadruplicar, não vi nenhuma meta com isso. Então, todas as metas devem falar aí, quando vier falando de duplicar, triplicar, tem que ser triplicar, ok? Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade de oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Ou seja, a ideia é expandir as matrículas aí na educação profissional técnica de nível médio. Educação é essa, que é a modalidade de ensino que tem lá na LDB, né? Então, deve haver aí esse aumento, triplicar. E a ideia é que 50% dessa expansão, desse aumento, seja no segmento público. Porque pode haver, né? Realmente pode haver a expansão aí também na rede privada, mas a ideia é que se aumente no segmento público, ok? Então, tá certinho aqui? Essa é a meta número 11, né? Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Então, vamos lá, questão 17 agora, né? Uma meta do PME é elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das matrículas no segmento público. Então, o que está falando aí? A ideia é elevar a taxa bruta das matrículas na educação superior para 50%, a taxa líquida para 33% para pessoas de 18 a 24 anos, aquele mesmo esquema que a gente falou anteriormente. Se tem 1 milhão de pessoas, um milhão de pessoas de 18 a 24 anos, que pelo menos 33% estejam no ensino superior. Seria aí 330 mil pessoas, ok? Assegurada a qualidade na oferta e que pelo menos
40% dessas novas matrículas sejam no segmento público. Então, essa questão está certa. Detalhes aí. Lembrar, elevar a taxa bruta na educação superior para 50%. Pessoas de 18 a 24 anos e pelo menos 33% dessas pessoas estejam no nível superior, ok? E que pelo menos 40% das novas matrículas sejam no segmento público, gabarito aqui certíssimo, beleza? Meta 12, né? Agora vamos para a questão 18. Uma meta do PME é elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto dos sistemas de educação superior para 80%, sendo, no mínimo, 40% doutores. Então, qual é a ideia aqui? Na educação superior, qualificar o ensino na educação superior, aumentando o número de mestres e doutores, ok? A ideia é que aumentar aí para 80% e que 40%, pelo menos desse aumento, seja aí para doutores. Isso aqui também está certo, ok? Melhoria na educação superior. Que essa é a meta número 13. Vamos a mais uma questão. 19. Uma meta do PME é elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação lato sensu, de modo a atingir, ao final dos 10 anos, aumento relativo em 50% no total de titulados, mestres e doutores, garantindo a qualidade da formação. Então, será que a ideia é elevar o número de matrículas em pós-graduação? Sim. Lato sensu, para atingir aí 50% do total de titulados sendo mestres e doutores? Aí não, né, gente? Por quê? Porque mestres e doutores é stricto sensu, não lato sensu. Então, o erro está no lato sensu, ok? A meta é elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, ok? De modo a atingir, ao final de 10 anos, um aumento relativo em 50% no total de titulados, mestres e doutores, garantindo a qualidade de formação. Lembrando a diferença aí, né? Lato sensu, você vai falar no sentido amplo, são programas de especialização, e stricto sensu é no sentido estrito, são programas de mestrado e doutorado. A ideia é elevar o número de mestres e doutores para um aumento pelo menos de 50% ao final dos 10 anos. Vamos a mais uma questão, questão 20. É uma meta do Plano Municipal de Educação garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e o município, no prazo de 1 ano de vigência desse PME, política municipal de formação dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atua. Galera, isso aqui está perfeito, certíssimo. A ideia é essa. A ideia é que, no prazo de 1 ano, né, todo mundo, de 1 ano depois lá de 2014, né, todos os professores da educação básica possuíssem aí um nível superior na área específica que lecionam, ok? Tranquilo, certinho. Não esqueça disso. Essa é a meta número 15, tranquilo? 16, meta 16, questão 21, né? É uma meta do PME formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica. Agora aqui está falando da educação básica, ok? Nós estamos falando mais da educação superior. A ideia é que 50% dos professores, está dizendo na questão, né? Da educação básica tenham aí pós-graduação. Aí não falou se é lato sensu, se é stricto sensu, não falou nada disso. Até o último ano de vigência desse PME. E garantir que todos os profissionais da educação básica, garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações do sistema de ensino. O problema é só esse 50%, o resto está tudo ok. Aí ficaria na dúvida, mas também está certo. Entendeu? Então a ideia é essa, 50%, pelo menos dos professores da educação básica tenha
pós-graduação e que haja aí a formação continuada na sua área, considerando as necessidades. Está certíssimo? Meta 16, ok? Vamos à meta 17, questão número 22. É uma meta do PME valorizar os profissionais do magistério da rede pública, da educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano da vigência deste PME. Não aconteceu, né? Sabe que não aconteceu essa valorização toda aí, essa equiparação, mas é uma meta, ok? É uma meta do PME que, no final do 6º ano, os professores do magistério das redes de educação básica tenham um salário compatível com outras profissionais que tenham a mesma escolaridade, nível superior, pós-graduação e assim vai. Então, essa aqui está correta, ok? Questão 17, ou meta 17, fala sobre esse aumento, essa equiparação aí de remuneração, de rendimento, né, dos profissionais da educação com outros profissionais. Questão 23. É uma meta do PME assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreiras para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino para o plano de carreiras dos profissionais da educação básica tomar como referência o piso salarial nacional. Beleza. E está lá na Constituição. Então, será que é isso? Que deve haver um plano de carreiras para todos os profissionais da educação básica e superior? Sim, tanto é que a gente viu aí muitos planos de cargos e carreiras sendo elaborados, ok? Muitos planos ao longo desses anos. Então tá certíssimo, é a meta 18. E essa aqui até que foi aplicada em grande parte. Vamos para a próxima questão, questão 24. É uma meta do PME assegurar condições para a continuidade e fortalecimento da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico do município e através do regime de colaboração com os estados e a União. Certo ou errado? E também está certo, galera. Então, é uma meta assegurar as condições aí para a gestão democrática da educação pública. Lembre que é pública, ok? Consulta pública, a comunidade escolar, tudo certinho. Então, aqui está de acordo com a meta 19. E vamos à última questão, 25. É uma meta do PME ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo o patamar de 7% do PIB do país no 5º ano de vigência da lei. Lembra que a gente falou sobre isso lá no início? E no mínimo o equivalente a 10% do PIB ao final da década, ao final dos 10 anos, né? Beleza? Então, que também está certo. E essas foram as 25 questões do Plano Municipal de Educação. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.